Olá, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra quem vos fala e eu estou aqui para comentar os conteúdos e propostas da atividade complementar 2 do PET 4 de vocês. Venham comigo! Então, hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o processo de formação de palavras que recebe o nome de derivação. A derivação pode ser prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. A seguir, nós vamos ver como se dá cada uma delas. Derivação é realizada pela junção de morfemas, prefixos e sufixos aos radicais das palavras primitivas. As palavras da língua portuguesa, elas podem ser primitivas ou derivadas, ou seja, as primitivas são aquelas que dão origem a outras palavras e as derivadas são aquelas que se originam de outras palavras. Então, nesse sentido, são consideradas palavras derivadas aquelas que se formam a partir de outras palavras da língua portuguesa, por meio da junção de prefixos e sufixos ao radical das palavras primitivas. Então, as palavras derivadas são aquelas que recebem morfemas, prefixos e sufixos aos seus radicais. Então, normalmente são palavras que possuem apenas um radical, tá? As palavras simples, né? Então, nós vamos estudar um pouquinho disso, tá? Então, a derivação vai ser quando nós acrescentamos prefixos e sufixos ao radical das palavras. Nós vamos ter aí a derivação prefixal, que vai ocorrer quando um prefixo é unido, anteriormente ao radical da palavra primitiva. Então, nós acrescentamos esse afixo, antes do radical, por isso ele se chama prefixo, Derivação prefixal ocasiona sempre alteração no sentido do radical da palavra primitiva. Então, por exemplo, em desgostar, eu acrescentei aí o prefixo des, e aí nós transformamos a palavra que era gostar passou a ser desgostar. Descontente também nós acrescentamos o prefixo des e também modificamos o sentido da palavra. Então, em ambos os casos, o prefixo vai causar um efeito de negação ao sentido do radical ao qual é agregado. Então, passa a ser o contrário daquilo que se diz no radical. Na derivação sufixal, nós vamos unir um sufixo ao radical. E esse sufixo é posicionado após esse radical. E também vai ocasionar alteração no sentido original do radical. Exemplo, falazada, Então, no radical fala, eu acrescentei o sufixo ada. Lembrando que esse Z é apenas uma consoante de ligação. E em beleza, nós acrescentamos ao radical belo o sufixo esa. Então, na derivação sufixal, o afixo sempre se posiciona após o radical. Depois nós temos a derivação prefixal e sufixal, que acontece quando um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra primitiva de forma independente. Você pode colocar um ou outro, ou ambos, tá? Mas um não depende do outro. Como em deslealmente, eu acrescentei o prefixo des e o sufixo mente. Se eu tirar o sufixo des, vai ficar lealmente, que é uma palavra considerada da língua portuguesa. E se eu tirar o sufixo mente, vai ficar a palavra desleal. Então, observem que nenhum dos afixos que eu acrescentei aqui, eles dependem um do outro. Eles existem independente, um do outro. Agora, na derivação parasintética, nós acrescentamos também prefixos e sufixos de modo dependente. Então, se eu tirar um dos dois, o que sobra da palavra não a torna, não é uma palavra reconhecida na língua portuguesa.
como em anoitecer. Eu acrescentei o prefixo a e o sufixo ecer. Se eu tirar, por exemplo, a, vai restar apenas noitecer, que não é uma palavra da língua portuguesa. E se eu tirar também o ecer, né, também não vai formar palavra da língua portuguesa. Então, eu preciso dos dois afixos para formar a palavra. Então, um depende do outro. Depois nós temos a derivação regressiva. Ao contrário das outras derivações que nós vimos, aqui ao invés de acrescentar afixos, nós vamos retirar alguma coisa da palavra, tornando-a menor. Então, olha só, ela dá-se por meio da retirada de um dos elementos da palavra primitiva. Por isso, para descobrir se o substantivo é deverbal, basta aplicar a seguinte regra. Então, se o substantivo indica ação, ele vai ser uma palavra derivada de um substantivo. Por exemplo, o apuro, que indica uma ação, ele é derivado do verbo apurar, por isso que ele é chamado de deverbal. O debate, ele vai ser derivado de debater, tá? Ele indica uma ação e ele vai ser derivado de debater. Então, isso é derivação regressiva. Agora, aqueles substantivos que apontam algum objeto ou substância, ele não vai ser uma palavra de derivação regressiva, ele vai ser sim uma palavra primitiva, da qual deriva alguma outra. Por exemplo, na palavra alimento, ele não indica ação, ele indica uma substância. Por isso, ele é primitivo e dele vai derivar o verbo alimentar. Âncora, por exemplo, também indica um objeto, né? E ele vai ser uma palavra primitiva, do qual vai derivar o verbo ancorar. Então, se a palavra indica uma ação, ela é derivada de um verbo, ela é deverbal, ela é derivação regressiva. Se ela indica um objeto ou uma substância, ela vai ser um substantivo primitivo, do qual vai derivar os verbos. Então, aqui nesse caso, ele não é uma derivação regressiva, não é uma palavra deverbal, tá? Nesse segundo caso. E temos também, por fim, a derivação imprópria, que é quando a gente modifica, né, a classe de palavras. Então, normalmente, uma palavra funciona como determinada classe de palavras e passa a funcionar como outra, como aqui nesse exemplo. O gato preto está inserido em diversos mitos. Então, gato normalmente é um substantivo. Agora, na segunda frase, ele passa a ser um adjetivo. A mulher gato é uma famosa personagem das histórias em quadrinhos. Então, o gato aqui é característica de mulher. Então, aqui ele é uma derivação imprópria, porque de substantivo ele passou a funcionar como adjetivo. E aqui, pessoal, nós temos algumas questões. Identifique a palavra que foi formada por derivação prefixal, ou seja, que eu acrescentei um afixo antes do radical. Então, nós temos aqui a palavra lealdade, folhagem, entardecer e desfazer. Então, dentre elas, qual delas eu acrescentei apenas um afixo antes do radical? Então, voltem, né, aquilo que eu já coloquei para vocês aqui desse conteúdo, para que vocês possam responder com mais segurança. Número 2, identifique a palavra que foi formada por derivação sufixal. Então, nesse caso, a palavra na qual foi acrescentada um afixo depois do radical. Então, será que é o descontente? Será que é o infelizmente? Será que é a livraria? Ou será que é o sobrenome? Então, também, se tiverem dúvida, voltem ao conteúdo que eu passei para vocês. Depois nós temos, identifique a palavra que foi formada por derivação prefixal e sufixal, ou seja, a palavra na qual nós acrescentamos um prefixo e um sufixo de modo independente, ou seja, um não depende do outro. Então, aqui nós temos entardecer, descontentamento, entristecer e rejuvenescer. Vocês vão olhar aqui a palavra e vão ver qual delas, né,
é que se eu tirar um dos afixos, que ainda vai obter uma palavra da língua portuguesa. É essa palavra que vai ser formada, né, por derivação prefixal e sufixal. Número 4. Identifique a palavra que foi formada por derivação parasintética, que nesse caso, os afixos acrescentados antes e depois do radical, eles dependem um do outro. Se eu tirar um deles, a palavra que resta não é palavra da língua portuguesa. Então, vocês vão achar essa palavra aqui. Então, aqui nós temos 3 formadas por derivação prefixal e sufixal e uma por derivação parasintética. É essa parasintética que nós queremos achar aqui. Depois nós temos a número 5, a formação da palavra destacada na expressão o canto das sereias é o quê? Então, o canto aqui, ele vai ser o quê? Derivação prefixal, derivação regressiva, derivação sufixal ou derivação parasintética. Então, observe aqui para vocês poderem responder direitinho. E na número 6 nós temos, ela tem um quê misterioso. O processo de formação da palavra destacada chama-se, então esse quê vai ser o quê? Derivação prefixal, sufixal, regressiva, imprópria ou parasintética. Então, observem direitinho aqui para vocês poderem responder. Bem, pessoal, essas foram as propostas e questões da atividade complementar 2, referente ao PET 4. Eu espero que vocês tenham me compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem me acessar pela especialista, né? E aqui eu vou deixando uma mensagem para vocês. Aproveita todas as oportunidades que a vida te dá, porque se as deixares escapar, levará muito tempo até que elas voltem. Então, bons estudos, bom fim de semana, um abraço e até o próximo vídeo.